está de volta discutindo hoje o desmatamento na Amazônia. A gente volta logo com a participação do Portal Amazônia com a Emily Lira. Exato. Então, os internautas do Portal Amazônia querem saber se nós estamos preparados para combater um incêndio de grandes proporções em qualquer área florestal do Amazonas. Mas eu também insiro uma outra pergunta. De que forma a Amazônia em si se protege de um grande incêndio? A gente comentava aqui nos intervalos sobre isso, né? Vocês podem falar um pouco? Como a gente estava dizendo, as próprias características da floresta já proporcionam que esses grandes incêndios eventualmente não aconteçam. Ou a formação de umidade, a questão dos rios, né, das chuvas, a gente já tem no estado do Amazonas. Isso no estado do Amazonas, que é aqui por onde a gente pode responder. Isso. Né? É claro que existem outras regiões da mesma floresta, com interfaces com o Cerrado, por exemplo, que aí a gente cenário lá de Roraima, são cenários mais delicados. Tem Cerrado, tem a floresta densa, tem a região Exatamente. de montanhas. E aí a gente viu a explicação, inclusive, dada pelo nosso entrevistado lá de Roraima, que não é difícil para eles terem um grande incêndio. Já no Amazonas a gente não consegue ter esse mesmo sinistro com a mesma dimensão devido à nossa realidade. O bioma do Amazonas é diferenciado. Ou mesmo como nas florestas dos Estados Unidos, como a gente estava comentando no intervalo também, que são regiões mais secas e que o fogo se alastra muito mais rápido por conta das condições, né, da região. Eu vejo, por exemplo, um incêndio numa daquelas voltas ali do Purus e do Juruá, ele não prospera de jeito nenhum, porque tem a proteção natural desses rios altamente sinuosos que nós temos aí no sul do Amazonas. E também os seus afluentes, né? Uhum. Eu queria destacar o seguinte, como eu falei no final do intervalo do nosso bloco anterior, é que as nossas grandes queimadas estão associadas sempre com as derrubadas. E a presença dos projetos, exatamente. dos grandes projetos então, da às Amazônia. vezes, E dos madeireiros profissionais. Então, a questão da queimada, para nós do órgão ambiental, a gente vê exatamente com o olhar ambiental, né? Do inconveniente da queimada, do impacto ambiental, que ele realmente é de grande magnitude, né? Isso que se leva em conta. Agora, eu quero falar contigo, Strauss, um pouco da minha experiência. Eu conheço bem aquela região ali de Santo Antônio do Matupi, quilômetro 180 da Transamazônica, entre Apuí e Humaitá, dentro do município de Manicoré. Eu estive ali algumas vezes no intervalo de 2009 para 2010 e muita gente reclamou que não conseguia fazer o manejo da floresta pela dificuldade da titulação da terra. Exato. Esse é um grande obstáculo para que nós tenhamos no estado maior oferta de madeira legalizada, madeira licenciada, a questão fundiária. O Terra Legal, informações que nós tivemos, já tem um processo em andamento naquela região do Matupi. Mas ali é preocupante, porque ali nós temos um polo madeireiro significativo, nós temos ali muitas serrarias, e nós temos ali, partindo do Matupi na direção norte, vários ramais de onde se sai muita madeira ilegal. Mas nós já avançamos. Dentro de reserva indígena também, reserva indígena, sai madeira ilegalmente. E existe um comércio ilegal em que os indígenas também estão envolvidos. São cúmplices. Exatamente. Nós, felizmente, viu, Elias, já conseguimos nos últimos meses já liberar ou licenciar alguns planos de manejo, já estamos atendendo em parte aquele parque industrial lá do Matupi. Foi lá que eu conheci, por exemplo, o termo defeso também para a floresta. Exatamente. Que é no período de chuvas intensas, que não tem nem como retirar a árvore que é derrubada. Isso é uma medida do governo do estado, da SDS, um processo estabelecido de proteção para nossas florestas, né? De forma que naquele período ela não seja explorada com os equipamentos, porque certamente os impactos são grandes. O Luiz Henrique trouxe duas publicações que acompanharam ele durante todo o programa e eu queria que ele explicasse para mim, para a Emily, o que essas duas publicações trazem de tão importante do seu conteúdo para a gente. Perfeito, eu fiz questão de trazer aqui as nossas mais recentes publicações.
É uma alegria poder passar para vocês aqui o livro, a edição comemorativa de 10 anos da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Tá super bacana a edição, temática. Capa dura, né? Capa dura, com fotos muito bonitas. E muito mais do que isso, conta a história aí dos 10 anos da atuação do Estado na área ambiental. E mudou muito, não só a consciência, mas a política pública a partir da criação da SDS? Eu posso dizer que houve uma evolução significativa a partir da criação. Desde o ano de 2003 até 2013, a discussão evoluiu no mundo, no país e evoluiu aqui, graças a uma interface muito produtiva com a sociedade amazonense, né? E também com as ferramentas de política pública que a Secretaria passou a desenvolver ao longo desses 10 anos. Ele me permite uma intervenção. Eu abri aqui aleatoriamente na página 70, agentes ambientais voluntários. Sim, que é um programa desenvolvido dentro do Centro Estadual de Unidades de Conservação. Hoje em dia são mais de 300 agentes distribuídos nas UCs e é assim uma iniciativa super interessante. Conselho gestor nas unidades. Isso, também nas unidades de conservação. A gente traz essa questão da governança para os moradores. Eles, em companhia com o Estado, deliberam e decidem sobre o que é melhor para eles dentro dessas áreas. Eu queria agradecer... Quais são as principais ferramentas da SDS hoje no Amazonas? As políticas de prevenção e controle do desmatamento, como o Stroski estava dizendo, eu acho que sintetiza um pouco a filosofia de trabalho, o ordenamento territorial junto com a fiscalização e com a criação de alternativas econômicas sustentáveis. Luiz Henrique, eu vi que você falou muito pouco no programa, rapidamente esse último volume, para a gente saber o que é e já encerrar o programa que o nosso tempo já acabou. Perfeito. Vamos lá. Essa é a estratégia de prevenção e controle do desmatamento. Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento no Amazonas. Que está na sua segunda fase, em desenvolvimento. E que vai de 2012 a 2015. A 2015, exatamente. Quero agradecer a sua participação, agradecer a participação do Stroski, agradecer a participação da Emily Lira, do Portal Amazônia. E o Amazônia em Debate vai ficando por aqui. Boa noite para você. Eu sou o Elias Emanuel. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá.